vontade. Já passou o perfume mesmo? Olá pessoal do Portal Transmitindo Paz. Hoje estamos aqui com o pastor Manuel Fernandes de Oliveira. Pastor, esse grande amigo nosso, presidente aqui do campo de Goiânia da Igreja Assembleia de Deus. E como eu falei das outras vezes, é sempre uma gratidão e uma oportunidade que Deus nos concede de estar entrevistando esses homens de Deus, esses baluartes que fizeram todo um caminho para a gente poder passar, não é? Enfrentaram muitas situações, e essas situações boas, outras ruins, mas o importante é que estamos firmes, né, nessa caminhada. E eu estou feliz de estar aqui com vocês, pastor Manuel Fernandes de Oliveira, que ele vai dar uma saudação para vocês aí, cumprimentar, já que essa entrevista está só começando. Como é que está, pastor? Tudo bem? Tudo na paz do Senhor? Graças a Deus, irmão Luciano. Estou muito feliz de receber essa visita amistosa do irmão Luciano, conhecido já há muitos anos, nosso amigo. Trabalhamos juntos, verdade, em Uarama, e agora estamos aqui em Goiuerê, há 3 anos e meio, dirigindo a obra de Deus, fazendo a obra de Deus. Então, essas saudações cristãs a todos os nossos ouvintes, participantes do portal Transmitindo Paz, e é para transmitir paz mesmo. Isaías 9:6, que seja com todos os participantes, todos aqueles que acessam esse portal, que possam ter a paz do Senhor. Pastor Manuel, a gente sabe que durante todo esse período, o senhor como já me apresentou, a gente é amigo de longa data, na carreira cristã, vendo como é hoje. Hoje nós temos vários mecanismos, inclusive a internet. Nós vamos falar com várias pessoas aí que estão ansiosas, outros estão, assim, de certa forma, surpresas dessa entrevista, né? E hoje existe muito meio, os meios são fáceis de propagar o Evangelho e dizer as boas novas de Jesus Cristo. Mas eu tenho visto, acompanho o senhor também, que o seu trabalho não muda, né? Durante todo esse tempo, ao longo dos anos, o senhor continua evangelizando nas praças, né? Nas avenidas, nos comércios. Isso, o que coloca essa chama no seu coração? O que o senhor pode dizer disso? O que o senhor sente nisso? Como que acontece para que o senhor possa ter esse fôlego, essa vontade, esse ânimo de anunciar? Irmão Luciano e a todos os participantes do portal Transmitindo Paz, essa chama no meu coração é para tentar, de alguma forma, atender o ide imperativo de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus comissionou a igreja, e eu sou parte da igreja. Antes de ser pastor, é necessário que sejamos membros do corpo de Cristo, e isso nos constrange. O amor de Cristo, como diz a Bíblia, nos constrange a levar o Evangelho aos perdidos. Tanto em Umuarama, que você nos acompanhou, você pregou lá em eventos, em praças. Em São João do Ivaí, durante 4 anos e meio, foi uma bênção. Fizemos muitos cultos ao ar livre, aliás, todas as semanas. E aqui não é diferente. Todas as semanas nós estamos nas praças aí. Nós já distribuímos mais de 200 Bíblias para as pessoas. Eu sempre faço uma pergunta ao evangelizar: se essa pessoa já leu a Bíblia, se essa pessoa tem, e muitos ainda não têm a palavra de Deus. E nós, da CPAD e da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, adquirimos Bíblias para pôr na mão dessa gente aí e falar do Evangelho de Cristo, distribuindo panfletos. Nós temos uma equipe aqui em Goiuerê de obreiros e obreiras, irmãs, valorosos soldados de Cristo, que estão me ajudando
a levar as boas novas do Evangelho de Cristo. E a gente acompanha sobre o trabalho no Facebook, o pessoal que acompanha o pastor Manuel, tá? Pastor Manuel Fernandes, né, no Facebook, está como Manuel Fernandes de Oliveira. Manuel Fernandes de Oliveira. Isso. Então a gente vê as fotos, os testemunhos, as pessoas. E falando nisso, eu acredito que em números, né, tanto desse tempo que o senhor trabalha e faz essa obra, esse ID de Cristo tão maravilhoso, qual foi o fato mais inusitado que aconteceu, que o senhor lembra? De certa vez o senhor estava pregando numa praça e de repente aconteceu um fato e o senhor marcou aquilo no seu coração, falou assim, eu vou levar até Jesus voltar. O senhor lembra de algum assim inusitado? Esse fato aconteceu em Umuarama. Umuarama. Na praça ali em frente à rodoviária, em 97, se não me foge a mente. Estávamos pregando e uma pessoa permaneceu em pé. Ele não atravessou a rua, mas ouviu do princípio ao fim do culto do outro lado. E ao término do culto, essa pessoa se dirigiu a nós. Estávamos desconectando os aparelhos para guardá-los. E aquele senhor se aproximou e disse, o que eu devo fazer, o que eu posso fazer para ingressar nos caminhos do Senhor e fazer o que vocês estão fazendo, porque a palavra tocou no meu coração. E ele disse, principalmente quando vocês cantavam o hino 430. Até o hino ele guardou. E essa pessoa foi ouvida por nós ali, e nós ouvimos também essa pessoa, e na oportunidade nós dissemos àquela pessoa que era só, e ele nos adiantou que havia servido a Jesus e se batizado com 12, 13 anos de idade, e que já estava há mais de 40 anos afastado dos caminhos do Senhor. Aí nós dissemos para que o caminho era a reconciliação. E ele se reconciliou, e você conhece essa pessoa. É. E todos em Umuarama conhecem essa pessoa. Conhece também. E essa pessoa... O senhor não vai falar agora. Calma, depois você fala. Vamos guardar esse segredo aí no final da entrevista. Já que começou, vamos esperar um pouquinho. Essa foi a pessoa que mais marcou o nosso ministério e esse trabalho de evangelização. Que bênção, pastor. Depois eu revelo a surpresa. Calma, depois você revela. Pessoal, estamos aqui com a entrevista, você que está chegando agora, com o pastor Manuel Fernandes de Oliveira. Ele é o presidente do campo eclesiástico aqui da Igreja Assembleia de Deus, campo de Goiôerê. Ele tem uma passagem muito ampla no seu ministério em Umuarama, em São João do Ivaí, e agora está fazendo o seu trabalho e história aqui também em Goiôerê. Muitas pessoas conhecem o pastor da Assembleia de Deus, mas conhecem como ele, como pregador nas praças, né, nos logradouros, nas esquinas, onde tem a frente do comércio que cede energia. Continua a mesma coisa, pastor? Mesma coisa. Mesma coisa. E tendo visto também, o pastor Manuel, ele tem uma família muito grande em Umuarama e também fora de Umuarama, em outro país, né? E com essa mensagem também que a gente tem falado aqui, eu acredito que muita gente vai assistir e vai compartilhar por outros veículos aí, né, pela rede mundial de computadores. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco da questão da família. Nós sabemos que hoje está muito difícil, né, por questões externas, influenciando a família, a destruição de lares e por outras coisas também, a questão da criação de filhos. Nós sabemos que o senhor teve quantos filhos, pastor Manuel? O senhor com a irmã Isabel? 5 filhos. 5 filhos. 3 filhos e 2 filhas. E aí, na sua visão, a criação com eles, conta um pouquinho nessa sua participação na criação, porque o senhor sempre teve assim, cuidando de igreja, pastor, orientando, ensinando as famílias. Na sua visão dos seus filhos, algum chegou a dar trabalho, aconteceu alguma coisa assim diferente? O senhor sente que cada um, claro, é diferente um do outro, mas
Algum tem um chamado especial, tem um dom especial? Conta pra gente. Os meus filhos, praticamente todos nasceram morando ao lado da igreja, Assembleia de Deus. E quando eu iniciei foi em 1979, na mesma igreja que me viu aceitando a Jesus como Salvador, onde aceitei a Cristo. E meu filho, Marcos, você conhece, Sim. Tinha 2 anos de idade, ele nasceu em 77. E os outros todos nasceram quando pastoreei a igreja de Brasilândia, de Alto Piquiri por 3 vezes, Verdade. Douradina por 2 vezes, Nova Olímpia, e o Moarama estive por 2 vezes, e na primeira gestão 7 anos, e na segunda gestão 10 anos e meio, passando pela igreja da Praça dos Chetás, que é a maior congregação do campo, Sim. no perímetro urbano Hoje, do Moarama. hoje a Praça dos Chetás é em destaque, né? Bem maior. E os meus filhos sempre foram uma bênção. Problemas de juventude, assim, tiveram. Com a exceção do Elionai, que se batizou aos 18 anos, os outros todos batizaram sem esforço, só pelo ensino bíblico da palavra, a recomendação bíblica. Batizaram todos eles com 12, 13 anos de idade. E hoje o Marcos está cooperando, é diácono na igreja, lá na região de Boston, nos Estados Unidos. A Késia casou com o Abisai, você conhece também. É filho de pastor. E ele hoje é separado, é evangelista. Que bênção. Na igreja lá. Então nós temos praticamente filhos obreiros. O Elionai, ele não tem assim um cargo na igreja como obreiro, mas todavia filiou-se aos Gideões Internacionais. E está fazendo semelhantemente o que fazemos aqui, na distribuição de Bíblias. O Elionai não para de evangelizar. Está distribuindo Bíblias. E eu tive o privilégio de, nos Estados Unidos, há 2 anos atrás, participar de um culto numa igreja brasileira de língua portuguesa, onde o Elionai foi o intérprete de um americano que fez a exposição da palavra e o testemunho dos Gideões Internacionais, e o Naim, como nós chamamos, foi o intérprete. Para mim foi uma honra muito grande vê-lo interpretar, difundindo a palavra de Deus. Meus filhos sempre foram uma bênção, e eu tive o grande privilégio de ser salvo na gestão ainda do saudoso pastor em Umuarama, quando morava em Brasilândia do Sul, e fui separado ao ministério no tempo do pastor Rubens Soares, a diácono e a presbítero. E cooperei, logo depois da saída do pastor Rubens, com o saudoso pastor Valdomiro. Trabalhamos apenas 3 anos e pouco. Estavam na congregação em Alto Piquiri. E depois, logo a chegada do pastor Alci, mais 23 anos. É uma vida. Trabalhamos juntos, dos quais desses 23, 17 foram na vice-presidência, ajudando o pastor, saudoso pastor Alci Vaz da Costa. E estamos aí. A nossa família é uma bênção. Que bom. E família é a mola mestra da sociedade. Antes de qualquer organização no mundo, Deus instituiu a família, de modo que ministramos estudos bíblicos na área familiar também, porque a família é um braço direito da igreja. A igreja não é nada sem a família.
Verdade. A igreja é composta de famílias. Tudo pela família. É o que a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. E aqui eu estou diante de uma enciclopédia bíblica. Não, Mas a gente fala que não, mas em todo estudo bíblico que seja feito na igreja ou em congresso, por incrível que pareça, o pastor Manuel é um dos que a gente olha para ele praticamente está falando o versículo onde está, porque esse homem conhece a Bíblia e não é à toa que a gente veio fazer essa entrevista, falar com ele, né? Tem um pouquinho da história dele. Eu acredito que não teve ninguém ainda que veio fazer uma entrevista com o senhor nesse sentido, né? Acho que ninguém. Não, é a primeira. É a primeira, né? Mas, como diz, a primeira que não será das últimas e também não vai ficar só nessa, né? Daqui uns dias eu sei que alguém vai procurar para conversar com o pastor Manuel também, depois de ver essa excelente entrevista aqui, um pouco breve, para o pessoal matar a saudade, na realidade, né, pastor Manuel? A gente fica um pouco longe das pessoas, as pessoas sentem falta. Eu ando na rua e converso com as pessoas que da nossa época ainda, que viram a gente evangelizando junto com a equipe Cristo Salva, e pergunto: nossa, onde que anda o pastor Manuel? Eu não vejo mais fazer culto nas praças, parece que parou esse negócio de evangelizar. Eu falo: não, continua ainda fazendo, e eu vou em busca dele lá, nós vamos entrevistar ele lá na casa dele, ou na igreja, que para mim é uma honra, é um grande privilégio. Pastor Manuel, aqui tendo em vista, né, o senhor falou que em 77 que o senhor começou no ministério, né? 79. 79. Eu comecei a dirigir igrejas. Sim. Mas já estava no ministério desde 77. Desde 77. E, claro, se a gente for perguntar aqui, durante toda a história, não temos, vamos passar mais de 10 horas gravando, falando do que Deus tem feito na sua vida, né? No seu ministério. Aqui em Goiânia, precisamente onde o senhor está, desde que o senhor chegou, eu sei que vidas têm sido salvas, pessoas têm sido libertas, o ministério tem crescido, a gente vê falar muito bem do crescimento, né? Já vai inaugurar uma outra igreja. E eu queria que o pastor Manuel falasse, assim, em um resumo, o que Deus tem feito aqui no campo de Goiânia, né? E o que o senhor atribui esse trabalho, essa pujante vontade. Eu sei que o senhor já falou da família, o senhor tem uma base familiar muito forte, muito digna, muito linda a história familiar do senhor, porque a gente pergunta também, né? Pessoas que não conhecem, apenas ver, ou falar, né? Acompanha só em fotos, em momentos. Eu queria que o senhor falasse isso, desse trabalho, qual que é assim, o segredo que o senhor tem a dizer para um obreiro, para um pastor, para uma pessoa que está entrando no ministério, qual o conselho que o senhor dá para alcançar a vitória, alcançar isso na sua vida espiritual? Irmão Luciano, nós chegamos aqui em 2013 e Deus tem nos abençoado de uma forma muito maravilhosa. Nós não somos merecedores. Fomos acolhidos aqui em Goiânia pela igreja de uma forma bem aconchegante e gozamos de uma amizade, de uma união muito grande, uma comunhão muito estreita. E Jesus tem salvado, tem muitas pessoas afastadas da igreja retornaram, e até pessoas que eram do ministério, obreiro, ex-obreiros, já voltaram e estão já em comunhão. Tem um que já está me ajudando aí na praça a pregar o Evangelho. E tem sido uma bênção. Assim como Deus nos abençoou durante todo o tempo em Umuarama, São João do Ivaí não foi diferente. E agora, aqui em Goiuerê, no campo eclesiástico de Goiuerê, tem sido uma maravilha. Temos feito a obra de Deus, já estamos agora já na segunda construção de igrejas aqui no perímetro urbano. Construímos uma, inauguramos o ano passado com 200 metros quadrados
E agora uma outra de mais de 200 metros quadrados, um bairro muito promissor. E estamos caminhando também já para a reforma no nosso templo sede. Que bênção. E a igreja não tinha veículo quando chegamos aqui, e pela graça de Deus, já ao chegar aqui já adquirimos, fizemos a aquisição de um carro zero. Esse veículo foi a razão de adquirirmos o terreno onde está sendo construída a nova igreja, mas já temos um outro carro 0 quilômetro que está me ajudando aí na locomoção, nos levando para os trabalhos evangelísticos, viagens, e está sendo uma bênção. Temos desfrutado de uma união muito estreita com o ministério, que isso Sim. Esse é o principal. É necessário. E Deus tem abençoado de uma forma toda especial. E famílias têm se rendido aos pés do Senhor Jesus. Hoje mesmo fizemos distribuição de mensageiros da paz e temos procurado levar mensageiros da paz ao fórum da nossa cidade, aos juízes, promotores, e na Câmara de Vereadores, aos prefeitos. Eu digo prefeitos porque na gestão anterior levávamos, e agora continuamos, e isso é uma bênção. Deus tem nos abençoado grandiosamente. Que bênção, pastor Manuel. Então, pessoal, você que está assistindo aí, essa é uma entrevista exclusiva aqui do portal Transmitindo Paz. Eu me apresentei, vou apresentar de novo. Eu sou irmão em Cristo, Luciano Félix. E tem mais uma coisa. Agora é a revelação do nome da pessoa lá, do cidadão que estava em pé e falou o hino 430 e que queria aceitar Jesus. Vamos saber quem que é agora essa pessoa que é conhecida no Maranhão? Essa pessoa é o presbítero Ademar. Ademar Pereira. E quando ele veio e reconciliou, logo em seguida, o filho viu Almir, tinha uma vida longe dos caminhos do Senhor, não conhecia a verdade, e através da conversão do pai, ele veio para a igreja. Logo em seguida, o Ed, filho dele, que está em outra denominação, mas se converteu também, experimentou, e o Ademar depois se tornou pregador na praça. Sim, lá, falando pregador de Jesus. na praça, falando de Jesus. Então, essa semana eu estive com ele em Moarama, e ele me deu um abraço, nós nos abraçamos lá, e até eu o convidei para que ele viesse um dia fazer uma visita a nós aqui e pregar na praça também, porque foi na praça onde Deus tocou no coração dele, depois de mais de 40 anos afastado do caminho do Senhor. Ele pôde retornar e está fazendo a obra de Deus. Já outras pessoas, em São João do Ivaí, mesmo também, que é o caso de um jovem que ouviu os hinos, a mensagem, ele sentiu interesse, ele não fez a decisão em praça pública, mas ele foi tocado, foi à igreja e também aceitou a Jesus como Salvador. No caso do irmão Ademar, o senhor falando assim, bem um filme, né? Quando a gente ia na praça, tinha um Deca também, Isso. um Aldérico, que pregava também, Aldérico Volante, que salva em memória, que Deus o tenha também, né? Está no braço do Senhor. E a gente vê assim a diferença. Claro que os tempos vão passando, os dias vão passando, as coisas podem diferenciar, mas a palavra de Deus ainda continua viva, eficaz e poderosa para salvar as vidas e transformar as pessoas, né, pastor Manuel? Você me perguntou o conselho que eu daria às pessoas que estão nos ouvindo e irão nos ouvir.
através do portal Transmitindo Paz, é que aqueles que já estão nos caminhos do Senhor e não fazem esse trabalho, ore a Deus, porque a Bíblia diz que esse trabalho é uma obrigação de todo cristão. Eu posso citar 1 Coríntios 9,16. Se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho nem do que me gloriar, porque é-me imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então é uma obrigação, não é privilégio apenas de pastores, mas é uma obra que todo crente deve abraçar. É o conselho que eu dou às pessoas do ministério, às pessoas membros da igreja, congregados da igreja, principiantes que estão aceitando a Jesus como Salvador, deve falar do Evangelho de Cristo Jesus. É isso mesmo, pastor. Desde já, nesse momento, eu quero... a entrevista tá boa, tá gostosa, parece que não quer parar, né? A vontade que tem é a gente continuar falando aqui, entrevistando. Pastor Manuel, a gente vê sempre assim, no congresso, de onde o senhor passou, com certeza o senhor cantou muito com a irmã Isabel, né? Às vezes, cara. A gente vai ver o pastor Manuel cantando junto com a irmã Isabel nessa entrevista aí, tá? Se aguarda aí, não sai daí, que daqui a pouco você vai ver o pastor Manuel cantando junto com a irmã Isabel. Não o hino todo, mas uma parte do hino, para que você também mate a saudade aí, fique feliz vendo esse casal louvando ao Senhor. Sem instrumentos e sem playback? Sem instrumentos, sem playback, vai ser a capela mesmo. A capela. Quero a mensagem ao mundo levar, dizer para todo mundo que Jesus pode salvar. Saindo pelas praças falando de Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a luz. Eu vou falar que Jesus pode salvar. E lá no céu foi preparar-nos um lugar. Vem, meu amigo, vem andar na luz. Na hora do convite, aceita a Jesus. Se queres, meu amigo, ter paz no coração, na hora do convite, levante a tua mão, deixando este mundo com toda a corrupção, viver em Jesus Cristo uma nova criação. Eu vou falar que Jesus pode salvar. E lá no céu foi preparar-nos um lugar. Vem, meu amigo, vem andar na luz. Na hora do convite, aceita a Jesus. Jesus ainda é o mesmo, Ele não mudou. Ele salva e transforma o pobre pecador. Também dá vida eterna àquele que nele crê. Servir a Jesus Cristo e também obedecer. Eu vou falar que Jesus pode salvar. E lá no céu foi preparar-nos um lugar. Vem, meu amigo, vem andar na luz. Na hora do convite, aceita a Jesus. Aleluia! Pessoal, depois de eu ouvir esse louvor maravilhoso, né? Eu fiquei muito feliz, hein? Eu estava vendo vocês cantando ali e o coração estava ardendo de felicidade. A gente sente uma paz, né? Sente um algo diferente. A pessoa que serve ao Senhor com alegria e de verdade, ele abre a boca, a pessoa sente a diferença no coração. Né, pastor Manuel? Verdade. E desde já eu quero agradecer o senhor ter aberto as portas da sua casa para me receber a minha família, né? Nessa tarde. E também agradecer
pela sua vida a Deus. O Senhor, como tem sido um homem exemplar, um pastor que tem guiado as ovelhas em direção a Jesus Cristo. Hoje em dia a gente sabe que tem muitos, né, que não têm esse temor, mas ainda existe pessoas que servem a Deus de verdade, pessoal. E eu quero deixar suas considerações, pastor, para falar com o pessoal que viu essa matéria, que viu essa entrevista. Em breve tem mais, vai ter mais novidade, tem mais surpresa vindo aí no portal Transmitindo Paz. Pastor Manuel, muito obrigado. Eu que agradeço, irmão Luciano, pela sua disponibilidade e o seu carinho por nós. Amém. E de vir nos fazer essa visita amistosa, de muito proveito para nós. Receber uma visita da sua família aqui em casa e dizer que as portas estão abertas. Foi um prazer muito grande recebê-lo com a sua família. E digo a todos do portal Transmitindo Paz que estejam aguardando a bem-aventurada esperança, o retorno de Cristo Jesus, porque Ele vem. A palavra de Deus diz que breve Jesus voltará. Ele disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:12. Ele disse também, Jesus disse em Mateus 24:36, que desse dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Em Marcos 13:35, Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. É necessário que todos estejam preparados. Aqueles que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como Salvador, veja Mateus, quando Jesus disse no capítulo 11 de Mateus, e versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E em Apocalipse 3:20, Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe Luciano. Amém. E que a paz do Senhor esteja em todos os corações, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos vocês. Obrigado mais uma vez, pastor Manuel, pelo seu carinho. Até a próxima entrevista aqui com vocês no portal Transmitindo Paz.